Muito bem. Bom dia, tudo bem, meninas? Por enquanto são meninas, daqui a pouco vem um rapaz, né? Muito bem. Então, deixa eu fazer uma pequena apresentação minha, né? O nome já está ali, Cláudia Gouveia. Eu trabalho com a área de graduação e pós-graduação. Em graduação há 23 anos, neste contexto de exames laboratoriais, hematológicos, bioquímicos, aulas de patologia, aulas de hematologia, enfim, né, tudo associado, principalmente à parte clínica. E na parte de pós-graduação eu já estou nesse esquema há 12 anos também. Então, quer dizer, eu acho que eu tenho muito a passar para vocês de experiência e quero que vocês fiquem bem à vontade de tirar todas as dúvidas, né? Sei que vocês não estão ainda nessa área laboratorial, ainda não estão com essa intimidade, né, do processo de análises clínicas, de como é o contexto. Mas o importante é a gente trocar ideia. Então vai ser uma coisa bem gostosa. Daqui a pouco eu vou perguntar para cada uma, aquelas que eu não gravei o nome, eu vou dizer você, o que você acha? Porque a ideia é o seguinte, o que nós vamos discutir hoje a nível de exames laboratoriais? Quando a gente fala de exames laboratoriais, a gente pensa em algo muito amplo. Porque afinal de contas, o que é um exame laboratorial? É exames em todos os aspectos, não é? Bioquímicos, hematológicos, o que mais? Vamos lá, meninos. Só bioquímico e hematológico? Não fazem mais exame de nada, não? De imagem. Quem ainda mais? Parasitológico, imunológico. Já vi que os exames aí, fora da validade, tá na hora de refazer um check-up, né? De vez em quando eu vou puxar um pouco a orelha, porque é necessário que vocês tenham tudo em dia e vocês vão ver o quanto de prejuízo vai acontecer quando a gente deixa a coisa rolar. A importância dos exames laboratoriais é porque muitos dos problemas clínicos, eles não têm um sintoma aparente. E aí o que acontece? Não estou sentindo nada, para que eu vou fazer exame? Não é mesmo? Não estou sentindo nada, nossa não, e quem faz isso? Hipocondríaco, mania de doença, quem encontrar o que quer, quem procura acha. Não é bem assim, né? Então, o foco de hoje vai ser exames bioquímicos, num outro momento, hematológicos. Então, a gente vai ver hoje a parte bioquímica. A parte bioquímica, eu posso dizer que é praticamente a base de todos os outros exames. Porque quando a gente tem uma ideia, né, de como funciona toda a função hepática, a função renal, como funciona isso num contexto geral, a gente tem uma ideia de todos os outros exames, tanto é que a gente costuma dizer em laboratório que os exames se complementam. Tudo é complementar. Você acha que fazer, por exemplo, uma bioquímica básica, diagnóstico de glicose, colesterol e triglicerídeo. Pronto, estou ótima. Estou ótima. Glicose está ok, colesterol também, triglicerídeo também. Vou para casa feliz da vida porque eu estou ótima. Esse é o meu check-up? Não, né? Então, as pessoas têm o hábito de fazer um hemograma. Vou fazer um hemograma, né? Um estudo sobre o sangue. Dá lá, hemácias, leucócitos, plaquetas, estou ótima. Será? Quer dizer, cadê a complementação? É claro que existem exames mais apurados, que aí só vai ser solicitado pelo custo, obviamente, pela necessidade que o paciente apresenta. Por isso que eu acho muito interessante essas aulas aqui, porque a gente vê os dois grandes exames laboratoriais mais corriqueiros e que já pode te trazer uma luz do que está acontecendo para solicitar outros exames complementares. Então, a bioquímica e a hematologia se complementam. Hoje, apesar de ser exames laboratoriais bioquímicos, de vez em quando vamos ter que falar da hematologia. E quando eu for dar um hemograma, de vez em quando eu vou falar da bioquímica. Não dá para separar. É impossível. Até porque, muitas vezes, nós temos o quê? O exame bioquímico hematológico é feito por qual amostra? Qual é a amostra que eu tenho em mãos para fazer esses exames? Sangue. Então, não fujo, né, de, muitas vezes, ter um comprometimento daquela amostra e, por isso, compromete o meu resultado final. Um outro objetivo que eu quero dizer para vocês, importante, é o seguinte. Normalmente, quando a gente começa a falar dos exames, a gente não está aqui para passar para vocês o seguinte. Gente, glicose quando dá baixa é hipoglicemia. Quando dá alta, pode ser diabetes. Não, né? Isso é muito pouco, né? Isso aí, qualquer criança, olhando o valor de referência, o que ela diz? Está alto e está baixo. Ela vai dizer, olha, está baixo. Né? Claro, se o valor é X, o negócio está lá abaixo de X, está baixo. A pergunta é, por quê?
Aí você fala, ué, professora, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não. Todo mundo sabe decorar quando está baixo, quando está alto. E as doençazinhas clássicas. Quer ver um exemplo, antes da gente começar a aprofundar? Quando, por exemplo, eu encontro açúcar na urina, o que vocês acham que pode ser? O que vem na cabeça de vocês? Uma glicosúria, que a gente chama, né? Estou falando de urina porque peguei um exemplo aqui que não tem nem a ver com as amostras que a gente vai comentar. Mas vamos lá. Estou com açúcar na urina aumentado. Já parou para pensar o que pode ser? Diabetes. Opa! Qual disfunção, Ingrid? Gravei seu nome. Como assim? Explica. Ah, não sabe. Está tirando para os lados, né? Na verdade, normalmente, quando o cara tem um excesso de açúcar no sangue, o que acontece? Vai ter que sair. O organismo não vai ficar com aquele açúcar. Uma das alternativas, de fato, é ele estar diabético, e com isso é natural que o excesso de açúcar saia pela urina, o que não é normal, fisiologicamente falando, porque os néfrons não suportaria fazer com que a molécula de glicose passe pelos néfrons. O glomérulo já dá uma barrada. Se não der uma barrada, o túbulo proximal já segura. Ele não chega aí toda a alça e ir embora pela urina, porque glicose é algo importante. Eu não posso urinar glicose. Para que isso, né? Então, normalmente, em diabéticos, isso acontece quando eles estão descompensados, não estão, obviamente, tratados. Ok. Mas eu disse que nem sempre pode ser isso. Então, se eu fico na cabeça, já vou dizer o que pode ser. Se eu ficar na cabeça é diabético, eu me limitei. E aí, o que eu vou fazer? Dar um tipo de diagnóstico frequente, sem ver o todo. Existe uma síndrome chamada síndrome de Fanconi, na qual o glomérulo não reconhece que tem que barrar a glicose. Túbulo proximal também não reconhece. A grosso modo seria isso. Mas sabe o que acontece? O mínimo de glicose que você tem no sangue vai para a urina. E como não é comum você ter glicosúria, não é comum você ter glicose na urina, o que acontece? Estou diabética. Estou diabética. Não, você tem uma síndrome, na qual te leva até a casos de hipoglicemia, porque você tem uma baixa de açúcar, porque ele vai todo embora. Não é retido, não volta, não é reabsorvido no túbulo proximal, muito menos barrado pelo glomérulo. Entendeu? Então, quer dizer, percebeu que é importante? Quer ver outra coisa que a gente vai discutir também? Essa coisa do colesterol triglicerídeo. Por que os dois têm que estar alto e baixo, concomitantemente? Quem disse? Quem disse que uma pessoa obesa tem colesterol alto? Quem disse que eu encontro numa amostra de sangue de uma pessoa magrinha, aparentemente com um corpo, né, atlético, quem disse que eu não posso encontrar triglicerídeo alto? Ah, mas triglicerídeo é gordura de reserva. O cara tem que ser gordo para ter triglicerídeo alto. Quem disse? Ah, mas se tem triglicerídeo alto, colesterol obrigatoriamente tem que estar alto. Quem disse isso? Entendeu? E aí, qual é a relação do aumento de glicose com colesterol, com bilirrubina, com ácido úrico, com ureia, com creatinina? É isso que faz eu dar um diagnóstico. Não é simplesmente, ele tem isso porque isso está alto. Ele tem aquilo porque aquilo está baixo. Isso é muito pobre, isso é muito pouco. E a nossa luta é fazer alunos e profissionais da saúde saberem discutir isso. Saberem chegar e falar assim, não, isso está errado por causa disso. Porque, pensa só, vocês que são estudantes, nós somos uma equipe. Ninguém é mais importante do que ninguém. O médico não é mais importante que o enfermeiro não é mais importante que um biomédico não é mais importante do que o fulano. Não. É cada um literalmente no seu quadrado. É uma equipe. Agora, existe uma coisa real. Se você trabalha num ambiente hospitalar e clínico e você não sabe nada, alguém vai montar em você. Alguém vai dizer, meu filho, sinto muito, eu tenho muito mais estudo que você está falando besteira. É a realidade. É o que a gente vê, é o que a gente esbarra, né? Eu vejo muito enfermeiro sendo, às vezes, humilhado por médico. Porque médico se acha um Deus. Não é isso. O cara estudou muito, tem os seus méritos, e o enfermeiro, por exemplo, desses que reclamam, não quer estudar. Como é que vai bater de frente? Como é que vai cooperar? Você pega uma pessoa um tanto quanto delicada, né? Vai dizer, olha, dá licença que eu estudei, você não. Já ouvi relatos assim. Aí o médico fica com fama de malvado. Eles são todos metidos. Não é isso. É que muitas vezes
A gente está num momento crítico, a gente está lidando com vidas, tá? E é muito diferente, porque, como a gente brinca, né? Erro de médico, a terra cobre. Quem é que vai cobrir um erro médico? A terra, né? A pessoa vai morrer. Então, você precisa ter um conhecimento que, às vezes, você ajuda o médico até nisso. Porque o médico, às vezes, não está preocupado com a parte laboratorial. Tem profissionais para isso. Ele está preocupado com o diagnóstico. Ele confia, por exemplo, todas aqui são biomédicas, vou puxar aqui com vocês, ele confia que os biomédicos que assinam os laudos têm capacidade de entender que aquele laudo está correto. Ele confia. Né? Por quê? Porque você não assinou à toa, você está olhando ali aqueles exames e dizendo, não, isso bate com isso, porque você tem autonomia para mandar o laboratório repetir se estiver errado. O médico tem mais o que fazer, tem outras milhões de atribuições. Ele não pode ficar conferindo dado a dado. Ele já vê, opa, está alto, está isso, aquilo, confiando que está alto mesmo, e se tiver um erro laboratorial. Ah, professora, mas aí nem eu tenho culpa. Como é que eu vou saber? Bom, com a experiência e a vivência de análises clínicas, pode ser que nós tenhamos culpa, sim. Porque o técnico, sem querer desmerecer, como eu falei, cada um no seu quadrado, ele faz a coisa automaticamente. E eu estimulo meus alunos técnicos a pensar também. Não é pingar, não é pipetar, apertar um botãozinho e pronto, acabei o meu serviço. Pensa um pouquinho. Não faz sentido isso aqui dar alto se isso aqui está baixo. Fisiologicamente não bate. Então, vamos repetir? Eu trabalhei em lugares que os técnicos eram tão bons que só chegava na mão do biomédico, que assinava, quando ele tinha, pulou alguma coisa, não sei o que foi exatamente, quando ele tinha plena certeza, alguma coisa importante? Plena certeza do que aquilo ali significava. Porque ele tinha um constrangimento, tá, de chegar para o biomédico e liberar um exame no qual ele não tinha certeza, então ele repetia várias vezes. Isso é muito legal, esse entendimento. Não é fazer, ele manda. Né? Tinha-se a ideia de que era um ser humano que estava ali. Ok? Gente, eu só vou precisar de um copinho de água, senão daqui a pouco eu vou ficar tossindo. Então, vocês me dão licença só um minutinho, que eu esqueci de separar aqui. Vocês querem também? Falo demais, tá? Se você achou que seu pai falava, você não me conheceu ainda. Olha, eu quero participação e quero perguntas, tá? Vocês também vão falar demais. Quem é a mais falante aí? É Luluzinha. Não tem nada de bolinha aqui. Tá barrado. Vamos lá.